Galera, saudações, vamos para mais um corte aqui com os donos da bola MG. Bora, galera, conferir aqui as últimas notícias do Galo. O mercado de transferência está agitadíssimo no Galo. A saída do Paulinho está confirmada, só falta aí o carimbo, galera. É tudo se encaminhando para se concretizar aí a venda do Paulinho. Vocês vão acompanhar aqui todos os detalhes e também o avanço para Luiz Castro se tornar aí o novo treinador do Galo para 2025 e mais notícias aí do Mercadão do Galo, galera. Bora ficar até o final para acompanhar todas as notícias e o debate. Se inscreva, deixa o like, as imagens são da Band MG, link na descrição, como créditos. Vamos conferir, galera. Donos da bola no ar a partir de agora, com Elton Novaes, Luciano Dias e presenças ilustres dos dois caras que mais dão informações no Brasil. Estão lado a lado aqui. Aqui a imprensa, o PIB da imprensa nacional está aqui. Os dois maiores salários da imprensa nacional estão aqui. E aí o que eu posso dizer? Ou estão aqui? Tem que aprender a falar, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Vou perguntar ao Nicola aqui, já saudando a presença de Jorge Nicola, ele que participa, salva de palmas para Jorge Nicola, participa com o Netão lá em São Paulo e hoje está com a gente aqui. Os 18 milhões da operação do Paulinho foram propostos pelo Palmeiras, que meteu 18 milhões na mesa, só eu pago 18 e dou 2 atletas, ou o Galo pediu 25, o negócio veio se arrastando até chegar em 18, e o Atlético, que eu sei, pediu o Patrick, e o menino também entrou no negócio e tal. Existe possibilidade de mais jogadores e quem ofereceu os 18? Nicola, boa tarde. Boa tarde, HG, boa tarde a vocês, boa tarde a quem está nos assistindo, prazer estar por aqui. Informação que eu tenho é de que o Palmeiras foi buscar informações no Atlético e a devolutiva foi queremos 25 milhões de euros. E aí o Palmeiras apresentou essa oferta de 18, mais 2 jogadores, o Patrick, escolhido pelo Atlético, volante da base. Estava até conversando com o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base, para ter um pouco mais de informação sobre esse atleta que eu não conheço. E o João Paulo passou as melhores referências possíveis. O Patrick já está fechado com o Atlético, assim como o Paulinho já está fechado com o Palmeiras. A única coisa que ainda falta é um acerto entre o Gabriel Menino e o Atlético. O Nick Arcuri, que é o empresário dele, me falou hoje pela manhã que as partes estão conversando. Mas não há impeditivo do negócio. Se o menino não se acertar com o Galo, eles vão tentar encontrar um outro clube e já dá para cravar que o Paulinho será vendido por 18 milhões de euros, mais 2 atletas. Aí a pergunta que eu faço é se é um valor, é um bom valor? É um bom valor? Você está satisfeito com o negócio na posição de analista e você não é torcedor? Mas vamos tratar o Atlético aqui como o principal foco, porque o Atlético é o clube que a gente está aqui falando todos os dias. Acho que para o Palmeiras é uma negociação maravilhosa. O Palmeiras entrega um garoto da base que ninguém sabe ainda se vai ou não virar. Ele pode ser muito promissor, mas a gente não sabe se o Patrick vai chegar e vai mostrar um bom futebol. A gente não sabe se ele vai conseguir se firmar no time profissional. Ele não fez nenhuma partida sequer no profissional do Palmeiras. Não foi utilizado em nenhum minuto pelo técnico Gabriel Milito, pelo técnico Abel Ferreira. E ele chega ao Atlético nesse momento como uma moeda de troca no Paulinho. Eu, sinceramente, acho pouco. Se fosse o Gabriel Menino e mais um jogador que tivesse o mínimo de bagagem no time profissional, talvez fosse mais interessante. Mas hoje, com o Patrick, eu honestamente acho muito pouco. E aí fica pouco não pelo valor, o valor é interessante. Cara, são 18 milhões de euros para um jogador de 24 anos, um jogador que vai ficar os 4, 5 primeiros meses de 2025 sem jogar, que tem só mais 2 anos de contrato com o Atlético. Eu só acho pouco pelo jogador que vem. O Atlético poderia ter escolhido melhor. E quando a gente vê e escuta que o próprio Atlético foi o responsável pela escolha do Patrick, é algo que me incomoda. E eu fico assim, perguntando, se eu chegar lá pro Vitor hoje, olha só, toma o meu Fusca, me dá a sua BMW, e aí você me volta mais 50. Eu acho que ele faz esse negócio comigo, porque não faz sentido. Então você critica veementemente o papel do Vitor na negociação, pelo que eu estou entendendo. Não só na negociação, né? Eu critico o papel dele hoje no Atlético. Eu acho que ele não tem sido bom o suficiente. Posso fazer uma outra pergunta? Que ele ocupa. Eu escutei de uma pessoa do Atlético, isso é informação, eu escutei de uma pessoa do Atlético que a análise, de fato, do trabalho do Vitor lá é uma análise que não é boa porque o cara começou há pouco tempo, etc e tal, mas não só por isso. Porque falta um pouco de pulso e tal. Você tem essa informação também? Tem. E muito incômodo. E a nossa fonte não é a mesma. Com certeza não é. Eu tenho certeza que não é. A pessoa que conversa comigo nem gosta de você. Ele nem te acompanha. Sério? Não tô brincando.
Ah, porque tem mais que não gosta, né? Tem? Eu não sabia. Deixa eu só acrescentar em cima desse bate-papo de vocês. Eu tenho a impressão de que o Vitor não tem conseguido agradar. Tanto é que o Atlético busca um CEO. Já conversou com o Marcelo Paz do Fortaleza, que decidiu ficar. Já conversou com o Cadu Santoro, que decidiu continuar no Bahia, no Grupo City. E o Rodrigo Caetano disse que não pode se desligar da CBF agora. A minha impressão a partir disso é que se estão buscando um CEO do futebol é porque eles querem mais alguém para a casa tá caindo pro Vitor. E aí hoje cedo uma pessoa do Galo me procurou para dizer, Nicola, a informação interna é que essa busca por um CEO se dá porque o presidente Sérgio Coelho quer se afastar de vez do futebol. Eu acho, ainda que trazendo essa informação, continuo com a mesma impressão de que se busca-se um CEO é porque entende-se que o trabalho do Vitor não está sendo A satisfatório. informação procede, o presidente Sérgio Coelho não é mais ligado ao futebol, não é mais ligado ao Tá futebol bem distante do há um Atlético. tempo, né? Inclusive. Então, assim, ele segue a vida dele, os negócios dele, como membro do Atlético, da associação sim, mas ele não entra mais em nada que envolva o futebol do Atlético. Isso é uma informação de fato. Eu gostaria de ouvi-los aqui, se foi um bom negócio, se não. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza, se o Paulinho, com a bola que jogou no Atlético, tivesse jogado num clube vendedor, ele valeria muito mais. Então, se analisar... É muita coisa. Como é que é? Não, você não está entendendo o que eu falei. muita coisa, Eu vou tentar cara. explicar de novo, porque você tem uma certa dificuldade, Não. mas eu sei por que você tem dificuldade de Não, entender o que eu isso. falo. Porque quando eu estou falando, você está trocando mensagem aí com quem que é a informação. Não, aqui não é informação agora. Ah, tá. não. Porque é o seguinte, o que eu tô estou dizendo é o só seguinte, aqui na minha mão. o Atlético Mas- não é um clube vendedor. Mais 18 milhões de euros. Calma. Qual a maior transferência do mercado interno? Calma que vamos chegar lá. Você O sabe Atlético saber não é um clube vendedor. Vai ser a maior. Eu acho que Mas... essa é a segunda maior. A primeira, se eu não me engano, é o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta teve duas fases. Houve uma primeira compra, depois comprou mais um percentual. Em Tá. reais, o Arrascaeta ainda gerou mais dinheiro. Não, em reais não. Ah, tá. Em reais não. É Então, porque em reais, a maior o venda euro do aumentou. futebol mineiro é o Paulinho. Isso. Não, do futebol brasileiro. Desculpa, Mercado interno brasileiro. do Brasil. Interno, isso. Interno. Então, quer dizer, a gente considera, então, que é um bom negócio. E outra coisa, eu duvido que qualquer outro clube no Brasil chegaria com 18 milhões de euros para levar o Paulinho. Tem que vender. Agora, eu estou com o Thiago. Eu acho que o valor é consideravelmente alto, é bom. E outra coisa, o jogador, como o Thiago falou, o jogador só volta a atuar depois, lá para abril do ano que vem. Ninguém sabe como é que vai voltar, embora considerem que a cirurgia não é uma cirurgia, né, tão complicada e tal. Agora, é um valor consideravelmente alto, mas estou com o Thiago. Essa pedida pelo Patrick eu não entendi. Eu não entendi mesmo, assim. Será que foi quem trouxe o Palácios, pediu o Patrick? Ô, Everton, e o que me incomoda nessa questão, acho que os valores são bons. Dois jogadores do Palmeiras nessa negociação é uma ideia interessante, até pensando na composição de elenco do Atlético no ano que vem, as dificuldades que o Atlético também pode ter no ano que vem. O que me incomoda nessa negociação, se acontecer de fato, dois jogadores na mesma posição. O Atlético precisa tanto de dois volantes assim, eu acho que não é a prioridade do Atlético neste momento. É que o menino não é um volante. Ele joga volante como lateral direito também, É. que o Atlético inclusive precisa, né? Mas se observar bem nesse elenco do Palmeiras, tem ali peças que poderiam ser importantes na composição Será de que Alan elenco do Franco vai Atlético. embora? O Zé Rafael, por exemplo, é um volante meia que pode pintar. Aqui, ó, acabei de receber uma Atacante informação também de aqui. lado. Por favor, Rony. não fala quem Vamos mandou, mas é uma figura muito expressiva dentro do Palmeiras. E ele me mandou uma informação sobre o Patrick, que chegou agora. Que hora chegou a informação? 12h55. Eu abri agora 1h08 e vi. O que ele escreveu sobre o Patrick aqui? Lê. Isso aí. Ele é muito bom, volante top, cabeça erguida. E é aquele volante Que acompanha o dia a dia do que o Palmeiras Palmeiras lá. tem produzido muito, inclusive. Acabou. Danilo, Uma aposta, Thiago, né? vai brigar comigo? Verdade, Só um uma ponto aposta. importante, se chega aqui o Patrick come a bola, joga muito, eu sou o primeiro a vir aqui pedir desculpa. Igual eu falei aquele dia lá que eu tive que vir pedir desculpa, eu faço a mesma Não, jogador de coisa. se o potencial, Patrick não tem jogar dúvida. bola. Muito Ele potencial. tem potencial, eu não tenho dúvida. O problema é certeza de que ele vai ser esse grande jogador? Não, isso não dá pra cravar, né, Thiago? Mas assim, Exato, eu acho que tem jogadores ali no elenco. Se chegar o Patrick e um outro jogador no elenco do Palmeiras, pode ser também. Eu só não acho legal Menino e Patrick. Eu não acho interessante. Não, o André lembrou aqui, eu acho que alguém falou isso aqui ontem, contra o Cruzeiro. Na final ele foi expulso, né? O Patrick fez o gol do Ele título fez da Copinha do contra o Palmeiras. América. Fez gol contra o América da Copa São Paulo. Isso, foi o gol do título. Jogou contra o Cruzeiro e foi expulso. Gostaria de ouvi-lo, Elton. Sabe por que eu gostaria de ouvi-lo? Porque eu tenho notado já há alguns dias que você tem se mostrado uma figura meio taciturna.
Sabe, você tem se mostrado uma figura sorumbática. Que isso? Você tem se mostrado, e isso me preocupa, porque você não é assim. Ontem no almoço, deu meia dúzia de palavras, comeu pouco. Você tem se mostrado uma figura, posso dizer que abichornada. Que isso? Ou O desânimo do Galo. preocupada. Você não anda Luiz Castro vem preocupado? aí. Será? Será? E será que vai ser ele que vai fazer todas essas mudanças? O Nicola falou uma coisa muito Itatiaia importante. acabou de fazer uma matéria aí. Beleza. Ó, beleza. tá aqui no telão, ó. Beleza. Nicola falou uma coisa muito importante, que o Atlético também busca um CEO. Será que o trabalho do Luiz Castro para ter o encanto do Atlético não foi colocado a questão dele comandar todo o futebol, dele ter a abertura de pegar e cuidar do futebol? Se foi isso, dá liberdade para ele. Dá liberdade para ele. Se foi isso que encantou o Luiz Castro a vir para o Atlético, realmente dê liberdade para o Luiz Castro trabalhar dentro do futebol. Porque essa experiência ele tem uma vasta experiência. Muitos questionam, mas ele é conquistador de quê? O Arthur Jorge também foi ser conquistador aqui no futebol brasileiro. O Abel Ferreira também. O Abel Ferreira também foi ser conquistador aqui no futebol brasileiro. A gente tem que pensar o modo que ele tem de trabalho, o que ele vai colocar em campo, a forma que ele vai trabalhar esse Atlético. Deixar ele ter as possibilidades de trabalhar e se envolver no futebol do clube. Ontem ficamos aqui uma boa parte do programa falando a respeito que o Atlético precisa de profissionais que entendam do mecanismo do futebol para comandar essa equipe, para comandar essa instituição. Então, que deixe ele trabalhar dessa maneira. Falando a respeito da situação do Paulinho, o Patrick é o que menos me incomoda. Nessa questão a minha preocupação com o Atlético tá perdendo o Paulinho, um cara que entregou em 2 temporadas, 23 e 24, 50 gols e 13 assistências. É o jogador com o maior número de participações em gols do Atlético nas 2 últimas Libertadores. Então isso tem muito peso. O valor, eu também entendo que para o mercado brasileiro foi um valor muito difícil de dizer não. 18 milhões de euros é um valor muito grande. Então eu entendo o aceite do Atlético. Eu pensaria melhor nessa escolha do segundo nome, e eu estou colocando o segundo nome como Menino, o Gabriel Menino, porque eu pensaria que o Atlético poderia buscar uma peça de ataque. Não para ser titular, não para pegar... Poderia. Que o Rony custa 12 milhões de euros. O Palmeiras gastou 6 milhões de euros por 50%, entendeu? Então assim, é um valor astronômico, né? Quando você pega esse valor do Rony e tenta colocar ele como movimento de valores de encaixe, eu acho basicamente impossível. Mas que o Atlético poderia pensar uma peça de ataque, nem que fosse para ser aquele jogador para o Luiz Castro olhar para o banco e falar assim, esse pode mudar uma partida. Porque para suprir o Paulinho, o Palmeiras não tem. Tanto é que o Palmeiras está vindo buscar o Paulinho. A gente vai continuar falando da questão do Luiz Castro. Quero entrar mais na questão financeira, porque o Atlético, além do que faturou muito acima do projetado, agora tem essa venda muito expressiva. Essa venda ela é tão expressiva, eu sei que muita gente está dizendo que foi barato e tal, mas gente, não foi barato não. Eu acho que foi bem pago. Bem pago. E outra coisa, me parece que o Palmeiras está tratando sobre o Andréas Pereira algo na casa de 20 milhões de euros. O cara joga na Premier League, o cara de seleção. Assim, os valores também hoje em dia, né? A gente tá assustado, mas tá tudo muito, né? Tudo inflacionado. Salário, 2 milhões, virou algo natural. Vai ganhar 2 milhões no clube. O que o Cruzeiro tá fazendo, por exemplo, com Dudu, Gabigol, é tudo na casa de 2 milhões, além do Matheus Pereira. Então a gente tá assustado também com esses valores, que tudo subiu muito, né? Até nós aqui hoje estamos cobrando mais caro pelos trabalhos, né? Com certeza. No almoço, foi no almoço ontem, o Thiago foi com um cliente ontem, o Thiago almoçar. O cliente ofereceu para ele, não, eu te pago 30 mil por mês aqui. Ele falou, que 30, irmão? Futebol inflacionado, vê se me dá um valor decente. O dólar subiu. Ainda o assunto é o Luiz Castro. Eu falei aqui, Nicola, um dia desse, que se o Atlético fechasse com um treinador de ponta de gôndola, eu ficaria otimista, porque treinador do gabarito do Luiz Castro, que tem mercado, né, em outras ligas, pagam até mais, esse cara não aceitaria uma proposta para vir aqui com um elenco mais ou menos, sem orçamento robusto, para montar um time para brigar, porque senão espirraria nele mesmo. Se ele montar um time mais ou menos, a cobrança vai para cima dele. Você tem essa informação? Se o Atlético pretende
ter um orçamento robusto, caso se confirme Luiz Castro? HG, quando o Atlético foi para a final da Libertadores, havia 2 cenários. O do título e um 2025 gigante, com reforços de peso, com muito dinheiro, até porque, além do título do prêmio da Libertadores, tinha classificação para o Intercontinental, para o Super Mundial, para a Libertadores da América, para a Recopa Sul-Americana, tudo ficaria inflacionado para cima. Já com a derrota, o cenário era bem menos otimista. E a venda do Paulinho me faz imaginar um 2025 com menos grana. O que vai na contramão dessa história é a contratação do Luiz Castro. O Luiz Castro tem, para receber do Al Nassr, 43 milhões de reais. E se ele aceita o convite de qualquer clube, automaticamente ele perde 43 milhões. Ninguém, em sã consciência, por mais que já seja rico, não vai abrir mão de 43 milhões de reais se não tiver um projeto bem bacana na mão. Um detalhe, o Luiz Castro já havia dito não nos últimos dias para o Grêmio, para o Vasco, para o Santos, entre outros. Então, se o Atlético conseguir confirmar nas próximas horas a aquisição, a chegada do Luiz Castro, estou com você. Todos os indícios mostram um projeto mais ambicioso até do que aquele que se imaginava quando da perda do título da Libertadores. Então, mas isso aí não foge muito do que era o cronograma do Atlético. Foge. O cronograma colocado, né? E destacado né? pelo Atlético. Mas mais ou menos. Mas é para se discutir. Eu não sei se é bom ou se é ruim. É um técnico que vai custar no mínimo 2 milhões de reais por mês. Foge. Qual que é o caminho? Não, para mim é bom. Não, o dinheiro não é mas meu. O caminho, tipo assim, o que eu quero pro ano que meu. vem? O Atlético parece, a impressão que se passa é que tá um pouco perdido então, nesse teve processo. uma mudança de rota. O que eu quero? Peraí, o que eu mudança quero de pro ano rota, que vem? Luciano. É mudança de rota. Ah, mas você fala mudança de rota. Então, claramente. Gente, o dinheiro não é meu. Eu não trabalho com o dinheiro deles. Eles podem gastar do jeito que eles quiserem. Mas o que eu quero? A questão Eu só quero entender assim. Pra onde eu vou? Então o Atlético está fazendo realmente uma mudança de rota. Tá. O CEO do Atlético, ele falou várias vezes na temporada passada, apresentou, como que chamava aquele dia, Thiago? Finanças, não sei Finance Day, é uma coisa assim, é uma coisa de finanças. Galo Business Day. Galo Business Day. Que apresentava todos os números, todos os valores. O objetivo era dar uma segurada em 2024, ter um investimento maior em 25 e em 2026, tinha até a planilha direitinho, 2026, um Atlético ainda mais forte. Então, eles estão, mesmo não pagando ainda todas as dívidas que aumentaram, a mudança de rota é para fazer um Atlético forte, para ter arrecadação, para ter títulos, para ter o estádio cheio, é isso. Então, ok, então que chegue e coloque isso. É uma mudança de rota. E é aceitável, eu entendo. E é empresa, gente. A gente não está mais naquela época que, isso aí vai quebrar o time. Não, é empresa. Então, que cuidem dela. Até porque a concorrência também, a gente está falando aqui até do Cruzeiro aqui que está investindo, senão o Atlético vai ficar muito para trás se não tiver essa mudança de rota. Então, é importante ter essa mudança de rota de fato, mas com muito cuidado, né? Sim. É uma empresa, logicamente, para não ter problemas depois. É importante ter a mudança, mas tem que ser uma mudança equilibrada também. O Atlético teve um lucro muito importante com o faturamento do estádio. O Atlético teve, por mais que o final do ano tenha sido uma loucura, principalmente na última rodada, o Atlético faturou muito mais que o projetado. Agora o Atlético faz a maior venda da história do futebol brasileiro em reais, com esse negócio do Paulinho. Então, convenhamos, né? Mas sabe o que é o Só problema? não dá para entrar 2025 levando em consideração aquelas declarações do Rafael Menin na entrevista para o GE. Porque ainda do Atlético... Peraí, eu vou te chamar agora, mas você está sofrendo de ejaculação precoce. Vou te levar para tratar. Você está na mesma problema do El. Que eu ia dizer o seguinte... Não, mas pelo menos é o seu time. Ele ainda não aprendeu. Tem 3 anos. Daqui a uns 2... Talvez ele aprenda. Ele sabe o time? Peraí. Então, o que acontece? Eu vou tentar de novo te ajudar. O que acontece? Aquela entrevista do Rafael Menin foi uma entrevista trágica e desnecessária. Ponto. Concordamos. Só que do Atlético veio uma informação, de uma fonte muito importante a você, de que a coisa não é bem assim da maneira que o Rafael Menin disse. Porque eles estão dispostos, sim, a meterem dinheiro no futebol. O que me passam desde que saiu aquela entrevista, que a entrevista sai logo depois da final da Libertadores, que o Atlético iria investir, sim. Não, que ele gravou, né? A entrevista é publicada antes, depois. Isso. A entrevista é publicada logo depois da final da Libertadores.
E aí depois da entrevista eu fui atrás de uma pessoa para tentar entender como é que seria. Porque ele fala em orçamento duro, ou mais duro, no ano seguinte, caso o Atlético não conseguisse uma classificação para a Libertadores e a consequente, óbvio, classificação para o Mundial, porque o Atlético só conseguiria a classificação para a Libertadores vencendo o torneio. Já tinha perdido a Copa do Brasil, o Brasileirão praticamente favas contadas que não conseguiria a classificação, então ele tinha naquele peso sobre as costas de vencer a Libertadores. E aí, quando eu fui tentar entender o que significava aquela entrevista, era, então no ano que vem a gente não pode esperar contratações de peso, um Atlético que não vai disputar títulos, um Atlético que vai jogar o que? Meio de tabela, é isso? Aí essa pessoa me disse, Thiago, não é bem assim. É que as pessoas, e de fato eu acho que o Rafael se equivocou muito ao dar aquela entrevista. Ele errou feio. Você não pode chegar ali e falar, o orçamento será mais duro. Ziza Valadares, a não ser tragédia. Fica parecendo que vai ser um grande problema o orçamento de 2025. Mas vender ilusão também é um problema. E o foi Santos vendida, né? E o Santos tá vendendo ilusão pra caramba. Então tá mudando as Mas palavras. venderam a ilusão lá atrás. Tá. E agora Esse foi o estão problema. fazendo diferente. Estão falando, vai ser difícil, vai ser mais duro. E cara, quando você contrata o Luiz Castro, e ontem a gente já trouxe aqui que tinha otimismo de fato para a contratação do Luiz Castro, quando você busca o Luiz Castro, cara, é outra vida. O atleticano para assim e fala, peraí, aquela palavra de orçamento mais duro, de mais complicação, o Atlético dá um salto muito alto. E detalhe importante, tá? Não que eu não goste do Milito, eu acho que ele é promissor, já falei aqui, eu acho que ele é promissor. Mas o Atlético agora traz um técnico consolidado. Um cara que até setembro, ele treinava o Cristiano Ronaldo. O cara tava ali, ó, na beira do campo, e tava o Cristiano Ronaldo no time dele. Então, o salto que o Atlético dá é altíssimo. Altíssimo. E mostra... Podemos cravar que vai ser ele? Eu acho que cravar não, eu sigo na linha do otimismo. Eu ainda sigo com a informação de que o Atlético está otimista em relação à contratação O HG tem uma fonte que está nos assistindo, atleticana, que me mandou que entre o aceite e a assinatura tem uma distância. E é essa burocracia que precisa ser percorrida. Mas sim, existe otimismo e essa pessoa inclusive acrescentou em cima do que a gente estava debatendo do Rony, né? A frase da pessoa é, tentamos o Rony nessa mesma negociação, mas os valores não encaixavam mesmo. Tá assistindo nós? Tá. Então, um abraço. Não sei quem é não, mas um abraço. Então isso aí obrigado. cabe naquilo que eu estava falando, que quando você perde o Paulinho, a primeira peça que você precisa procurar é um jogador de frente. É um jogador E ofensivo. rápido que o Atlético não tinha, né? Na temporada fez muita falta. Um jogador rápido. Ponta, eles vão atrás de Precisa. ponta. Vai, lógico. Vão e Centroavante precisa. também. Vai. Lateral de Meio armador. Lateral. Centroavante reserva. Vamos buscar. Meio armador. Não. Lateral Esquece. direito. Esquece. Gente, o Atlético tem Bernard, Zarate e Scarpa. Esquece. mas que... Esquece. Não vai buscar. O Zarate, a diretoria cometeu um erro pesado com o Zarate. Por quê? A renovação do contrato, ela tinha que ter sido... Eu sei que estão tentando há 6, 7 meses, mas você não pode deixar um cara com esse custo. Ele custou 6 milhões de dólares por 50%. Esse cara não pode chegar no último ano de contrato, HG. Não pode, porque a partir de agora, o Palmeiras, o River ou qualquer outro clube não vai mais no Atlético. Vai nele, para fazer uma proposta pesada, para que em julho ele assine um pré-contrato. Falamos disso aqui, envolvendo CDM o tá na Everton. conta do Vitor, o hein? Everson, ao que parece, eu até estava tentando apurar, ao que parece o Everson vai renovar o contrato com o Atlético. Mas não é o padrão, não é o usual. Quando você vai para o último ano de contrato, o mercado inflaciona o seu salário. Você ganha a propriedade de buscar no mercado a grana que seria do clube. Então, se o Everson de fato renovar, o torcedor do Galo vai ter que ser muito grato ao goleiro de 34 anos de idade que está abrindo mão de um caminhão de dinheiro para jogar no Bahia. Será que agora vai ser grato ao Everson? Que impressionante como o Everson foi criticado e defendido Injustamente. muito injustamente. Não, às vezes... Injustamente. Não, para de fazer... Everton, exagerou demais. Você também Exagerado. tá entrando. Exagerado Você também demais. tá entrando. Pra falar Os melhores mal do goleiros do Everson Brasil. Um dos melhores O goleiros do Everson Brasil. não está livre de crítica. Não tá livre, mas então Mas exagero as críticas tinha. são exageradas. Exagero Vem do são não. senhor, inclusive. Exagero Você vem tinha. aqui. Muito antes pelo você vem contrário. aqui e exagera Muito nas antes pelo críticas. contrário. Eu sou Você mais vem aqui e cuidadoso nas exagera nas críticas. Exagero Eu sou sim. obrigado. Você pediu o Eu Matheus não Mendes sou... de titular. Não, pedi. Então tá errado. Pedi. Você tá No errado. período... Peraí. Só pede desculpa pro povo. No período em que o povo próprio quer clube... antes, No mas período também em que o desculpa. próprio clube tirou ele do gol. Pede desculpa. Tirou ele do pro gol, povo. notando que ele não estava bem, o clube falou assim, vem cá, dá uma sentadinha no banco aqui,
Foi exatamente o período que povo foi pedindo o Matheus desculpas. Mendes para jogar. E E viu o como Matheus pessoal? Mendes não, o Matheus povo Mendes quer não foi pedido um de cara desculpas. que trouxe problemas para quem confiava nele. Um baita de um goleiro. E vou Você dizer não mais. vai se desculpar, Se o Atlético, por exemplo, é que o negócio tá caminhando para renovar, você já renovou, enfim, com o Everson. Mas eu já vou te dar uma informação aqui. Se o Everson não tivesse renovado, o Matheus Mendes não ficaria no Atlético, se o Atlético fosse buscar outro goleiro. Isso é informação. Eu recebi a informação. Ó, se o Everson sair e o Atlético for buscar outro goleiro, o Matheus Mendes deixa o gol atleticano, deixa o clube Atlético Mineiro. Aqui, ó, o Elton Novaes está com o celular na mão, porque ele acabou de mandar uma mensagem. É? Falou que só volta a falar no programa depois que você pedir desculpas ao Everson e ao torcedor atleticano, olhando para aquela câmera Acho ali, que o ó. Elton não vai falar mais no programa. Pera aí, tem uma que Olhando chegando. para aquela câmera. Você não vai pedir desculpas? Desculpa pra quem? Exagerou. O Everson, fala, eu exagerei, eu peço desculpas, ele é um baita goleiro. Isso você poderia fazer. Eu acho que você podia fazer isso. Não é feio, tá? Não é feio. Exagerei. Exagerou. Não Quem é exagerou? feio. Nas críticas. Senhor. Mas nunca. Nas Mas críticas, nunca. não vai pedir Vocês estão desculpas. fazendo aqui. Não vai pedir desculpas. Vocês são tão safados que vocês esperam um Safados, timing cara. para pegar carona na possível renovação para vir com essa resenha Possível agora. não vai renovar. Né? Pois é, não, possível não tem. Vai renovar. Não sei, você que tá falando. E o senhor não vai pedir Você que desculpa. tá falando. Que vergonha, viu, Que HG? melhorou consideravelmente Que vergonha. na reta final, Eu mas estou no meio da chateado temporada caiu e assim como decepcionado todo time. com você. Inclusive eu venho Decepcionado. dizendo aqui, nem o Everson, nem o Hulk, nenhum deles está isento de receber críticas. Nenhum deles. E nem com essa onda do Thiago Fernandes. Ele Onda não dele pega, que não. começou Pra com o cima de mim, Luciano, não, mas irmão. teve sim. Ei, Eu aqui, deixa eu simplesmente contar uma peguei coisa pra carona você. com Eu ele. sou do Pombal, irmão. Eu sou do Galera, é isso aí. O mercadão do Galo de transferências começa a se aquecer aí para 2025. Tô torcendo muito para que o Luiz Castro feche com o Galo e dê tudo certo aí para que ele seja o novo treinador do Galo. E galera, uma outra notícia que o pessoal acabou não falando no programa, mas que o jornalista aí Marcos Geves, ele trouxe a informação que é o seguinte, galera, que o Galo monitora a situação aí de Roger Guedes e mediante aí a saída do Paulinho, que está praticamente consumado aí, só falta ali a assinatura de contrato por ambas as partes, jogador aí já está tudo de acordo, né? Já está tudo acordado aí, e o Galo aí sonhando alto, hein, galera, porque o Roger Guedes, ele recebe uma bala de um salário, ele recebe acho que mais de 3 milhões por mês, então para aceitar uma redução salarial aí para vir pro Galo, eu não sei, galera, sei não. Flamengo já desistiu do jogador, pode ser uma cortina de fumaça, mas se chega a acontecer, é jogador aí de titular, hein? Jogador fazedor de gol, tem ótimos números aí no futebol árabe, né? Onde ele está atualmente jogando. E é isso aí, galera. Caso venha, o que você acha aí de Roger Guedes no Galo? E comente aqui o que você achou aí da saída do Paulinho de 18 milhões de euros, mais inclusos 2 atletas aí do Palmeiras, segundo informações do Gabriel Menino e o outro jogador aí da base, galera. Comenta, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e aqui é Galo.